Então, hoje aqui o João conosco, é um grande amigo também, e ele vai falar um pouco para nós da caminhada espiritual dele, como que tudo aconteceu, como isso nasceu para ele, e é claro, né, o quanto isso é importante para você, porque através do seu exemplo, eu acho que muita gente aqui que está acompanhando o programa vai se inspirar na sua história. Então, João, como que começou? Foi na infância? Como que foi tua origem? Seus pais já... eu sei que você segue uma orientação religiosa, se é assim que eu posso dizer, uma instituição, né? Seus pais também já vinham dessa tradição ou não? Enfim, fala um pouco sobre você. Nós éramos católicos desde a infância. Meus pais, super católicos, né? Nós frequentávamos a igreja. Minha mãe lavava a bata do padre. O padre frequentava a minha casa, né? Então, até os meus 17 anos, 18 anos, nós somos muito frequentes mesmo. Tá, Sempre acreditamos na necessidade, na importância de ter uma religião. E frequentávamos a religião. Mas eu sempre frequentei porque meus pais frequentavam, né? Eu era assíduo mesmo. Mas nunca tinha uma certeza do que estava seguindo, ou uma convicção de que aquilo realmente era o que eu acreditava, mas sim que meus pais acreditavam. Hum, Mais ou menos em 87, final de 87, nós conhecemos os missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Nós somos mais conhecidos como os Mormons. Na verdade, tá, Mormon é o nome do livro que nós acreditamos, né? tá. Mas a igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E os missionários foram nos ensinar palestras na casa da minha sogra, não na minha casa, Tá. que eu conheci minha esposa há muitos anos, desde o sexto ano. Então eu Nossa. convivia na casa dela. Eu estava lá e eles estavam lá ensinando, e eu falei assim: vamos. Escutar. Convidei eles, eu assisti a palestra e eu falei assim: vamos lá, vamos na minha casa. Quero ver se isso funciona com meus pais. E, na verdade, eu acreditei que meus pais iam somente ouvir, e só ouvir, só assistir. E eles nós, membros da igreja, nós, para ser membros, nós temos que assistir algumas palestras, algumas doutrinas, para depois passar a ser membro. E meu pai, na primeira palestra que ele assistiu, ele falou assim: eu quero me batizar. Me assustei. Ele falou assim: Logo no nossa, primeiro no dia. primeiro dia. E não só ele, como a família inteira, e eu também. Eu senti um espírito tão forte, testificando do que aquilo que nós estávamos ouvindo realmente era verdade, que nós todos aceitamos se batizar no mesmo mês, né? Foi no mês de fevereiro. E nós nos batizamos na Igreja de Jesus Cristo e estamos até hoje. A família inteira. Nós somos uma família de missionários. Eu fiz o- os rapazes da Igreja de Jesus Cristo, aos 18 anos, eles fazem missão de tempo Hum, integral, fica 2 anos fora, pregando o evangelho, né? Nós paramos de trabalhar e ficamos full time para a igreja. tá. E eu fui para Curitiba, fiquei em Curitiba 2 anos, no estado de do Paraná. E meus irmãos foram para outros estados quando fizeram 18 anos também. Eu tenho mais 3 irmãos, um foi para Curitiba também, o outro foi para o Rio, o outro foi para Salvador. Meus pais foram para Recife. Ah, eles Meus, foram também. meus pais fizeram, porque casais podem fazer também. Tem meus pais também se prontificaram e eles foram para Recife, ficaram 1 ano e meio em Recife e depois foram de novo, foram para Curitiba. Então eles fizeram 2 missões. Então a minha família toda, ela é uma família de missionários. Aí eu casei, minha esposa não fez missão, né? Mas ela também é membro da igreja, então nós nos batizamos no mesmo período. E minha filha, Vitória, ela fez missão também. Ela fez missão Belo Horizonte. Ficou 1 ano, as meninas ficam 1 ano e meio, os rapazes ficam 2 anos. Tá. E ela ficou 1 ano e meio pregando o evangelho lá. E como isso, eu sempre achei bem interessante, porque geralmente eles usam uma roupa padrão, né? Que eu já É, vi, uma plaquinha que isso. tem a É a Elderly identificação, Sisters. tá? E qual o grande objetivo? Claro, o evangelho e tal, mas isso é uma perspectiva que remete ao passado da religião, ao evangelizar, como Nós funciona? acreditamos que para você aceitar Cristo, você tem que sentir pelo Espírito
e compreender, né, que realmente é importante isso. A Igreja de Jesus Cristo é uma igreja restaurada, não é uma igreja fundada. Todo mundo tem as igrejas que são protestantes, Tá. né, que saíram da Igreja Católica. Isso. Nós não saímos da Igreja Católica. Nós não é um braço da Igreja Católica, né, protestando quanto a igreja. A Igreja de Jesus Cristo foi restaurada. O conceito de restaurar é juntar, né, os pedaços e formar o que estava quebrado. Eu sempre falo do espelho, né? Um espelho quebrado, você tem vários pedaços que tudo é espelho. Então foi restaurado. Então ela foi restaurada. Nós temos um profeta, acreditamos num profeta, Tá. né? O profeta Joseph Smith, que foi que restaurou a igreja, né? E a partir dessa restauração, né, a pregação do evangelho, ela passou a ser um padrão da igreja, de divulgar o evangelho para as pessoas. E o modo das pessoas aceitarem ser membro da igreja é através dessa pregação, através dessas palestras que são ensinadas, e né, nesses ensinamentos nós convidamos as pessoas a ser membro da igreja. Foi assim que eu entrei, Tá. e é assim que todas as pessoas entram. E aí o papel do missionário, além de levar o evangelho, Isso. é também buscar pessoas, Então, agregar pessoas. então como a seria? função do missionário é proclamar o evangelho. Tá, As pessoas aceitarem é consequência. tá. Então, eu fui pregar o evangelho. Se você me pergunta assim, quantas pessoas você trouxe para a igreja? Eu não sei. Tá. Eu sei que eu fui pregar o evangelho. Mas quantas aceitaram? Várias aceitaram. Mas é consequência de você ouvir, sentir o Espírito, acreditar que é verdade e querer se batizar. Entendeu? Entendi. Agora, uma coisa que eu acho que é importante, né? Pelo menos para mim, eu acho bem legal, eu acho que quem está nos assistindo também, por não ser popularizado, não é? Às vezes você fala e as pessoas não conhecem muito da história de vocês. Um pouco da história, como que nasceu o profeta, porque você pega em algumas outras religiões, o livro sagrado foi dito por um arcanjo, outro. Como que funcionou isso para vocês? Nós acreditamos na Bíblia como um livro sagrado. Tá, O Velho Testamento, o Novo Testamento, nós temos a Bíblia como livro sagrado. tá, Nós só não acreditamos que a Bíblia seja o único livro sagrado. entendi. Entendeu? O profeta Joseph Smith, na sua infância, ele queria saber qual a igreja era verdadeira. Isso foi nos Estados Unidos. 1830, isso Tá. mesmo. A restauração foi em 1830, Tá, né? Foi nos Estados Unidos. Estado de Nova York, na verdade, precisamente. E ele querendo saber qual a igreja verdadeira, ele se questionava, né? Então todo mundo fala que a igreja é verdadeira. Então todo mundo acredita que a sua igreja é verdadeira. Mas qual o conceito de igreja verdadeira? Entendeu? O que é igreja verdadeira? Então, como todo mundo falava qual era a igreja verdadeira, ele ficou confuso, porque não sabia qual ele sentia qual era a igreja verdadeira. E um dia, ele, lendo a Bíblia, ele estudou em Tiago, em 5, que fala assim, se você tem dúvida, pergunta a Deus, e ele vai tirar essa dúvida de você. E ele perguntou a Deus, através de oração, qual a igreja verdadeira. E em espírito de oração, ele sentiu, né, que nenhuma igreja era verdadeira e que ele iria restaurar a igreja de Cristo. Depois disso, nós tivemos várias situações no qual ele viu vários anjos. Um deles foi o anjo Moroni, nós acreditamos que ele viu realmente. tá, E nós acreditamos num acontecimento que, para nós, é um marco muito importante, que ele viu Deus e Jesus Cristo. tá, Ele viu Deus em carne e osso, e Jesus Cristo, seu Filho. tá. E Deus falou que ele não deveria, que ele iria restaurar a igreja de Jesus Cristo. E nós acreditamos nisso, né? A partir desse momento, ele se preparou para isso e ele recebeu as placas de ouro contendo os escritos sagrados das nações aqui das Américas, Tá. e que nós acreditamos que é o livro de Mórmon. Mórmon é um profeta. Tá. Então, o livro, ele relata várias situações que viveram essas nações aqui nas Américas, e acreditamos que Cristo veio aqui às Américas pregar o evangelho, entendeu? Então, todas essas tribos, as nações incas, maias e astecas, para nós, são remanescentes dessas nações que nós chamamos de nefitas e lamanitas,
que Tá. existiram aqui nas Américas. E que Cristo teve contato com Teve. eles. Quando ele fala na Bíblia que ele tinha outras nações que não eram daquele aprisco, outras pessoas que não eram daquele aprisco, eram essas pessoas que viviam aqui nas Américas. E nós acreditamos Tá. nisso. E que isso seria, em termos de datação, antes dessas civilizações. Exatamente. Azteca, Maia e Inca. Seria Na antes. verdade, quando ele fala sobre a vinda de Cristo aqui nas Américas, ele já data o período que Cristo já tinha vindo lá em Jerusalém. Tá, Entendeu? Nesse período. entendi. E aí o livro dos Mormons contém essa passagem. Contém essa passagem. Ele vai privilegiar. Especificamente essa passagem. Ele mostra, ele relata a vinda de Cristo, ele mostra nesse momento quando Cristo chega e ele mostra as marcas aonde ele foi crucificado. Entendeu? Então, isso que mostra que ele tinha morrido e ressuscitado e aparecido aqui nas Américas. Entendi. E as placas, elas foram gravadas. As placas foram gravadas em ouro, escritas em ouro, em egípcio reformado. Tá. Essas placas estão com a gente até hoje, né? É guardado. Nós temos a sede da igreja fica no estado de Utah, lá no Lago Salgado. E na nossa sede, essas placas estão guardadas até hoje lá. Até hoje. Isso Que é um mesmo. relicário Exatamente. que pertence a